Olá, pessoal! Estamos aqui para trazer mais um tema relacionado ao conjunto dos números inteiros. Hoje a gente vai falar sobre comparação de números inteiros. Então, primeiramente, vamos relembrar aqui o que a gente já tinha visto em relação à reta numérica. Aqui a reta numérica, onde está localizado alguns números inteiros. À direita de zero fica só os números inteiros positivos e à esquerda de zero fica apenas os números inteiros negativos. Outra coisa importante que a gente vai trazer aqui é o sentido crescente da reta numérica. Sempre vai ser da esquerda para a direita. Então, seguindo aqui os conceitos que a gente já tinha visto em relação ao conjunto dos números naturais, vamos aplicar também para o conjunto dos números inteiros os conceitos de antecessor e sucessor. Então, vejam o seguinte: se o sentido crescente é sempre da esquerda para a direita, vamos observar qual seria aqui o antecessor do número menos 4 e o sucessor do número menos 4. Vamos localizar aqui o número menos 4. Pronto. Aqui está o número menos 4. O antecessor, de acordo com a definição, é o número que vem antes e o sucessor é quem vem depois. Então, o antecessor, ou seja, quem antecede o menos 4, é o número menos 5. Então, o antecessor aqui nesse caso é o menos 5. E o sucessor, que é o que vem depois, é o número menos 3. Agora, observe em relação ao número 0. Antecessor e sucessor de 0. Aqui está o número 0. Quem vem antes de 0 é o número menos 1. E quem vem depois é o número mais 1. Então, o antecessor de 0 é o número menos 1. E o sucessor de 0 é o número mais 1. Agora, vamos fazer o antecessor e o sucessor de números inteiros positivos. Então, a gente utiliza o mesmo conceito que a gente utilizava para os naturais. Antecessor e sucessor de mais 5. Veja onde se localiza o mais 5. Quem fica antes dele é o mais 4. Quem é que vai vir depois? Depois do mais 5 vai ser o mais 6, porque a reta numérica ela continua aqui, né? Ela é infinita nas duas extremidades, tanto nesta quanto nesta. Então, o antecessor do mais 5 é o mais 4 e o sucessor do mais 5 é o mais 6. Então, vamos seguir com uma definição que também é importante para o conjunto e para a comparação dos números inteiros. Então, veja o seguinte, ó. Considerando dois números inteiros quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica. Então, se eu fosse comparar aqui todos os outros números em relação ao número menos 5, quem era que era maior do que menos 5? São todos os números que estão à direita dele na reta numérica. Então, seria menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e assim sucessivamente. Então, os maiores que menos 5 são os que estão à direita dele na reta numérica. Então, vejam o seguinte, aqui tem para a gente comparar. A gente vai comparar com o sinal maior que ou menor que. A abertura do sinal vai ficar sempre para o lado que for o número maior. Então, eu tenho menos 5 e menos 4. Então, a gente olha aqui na reta numérica. Quem é que vem antes, ó? É o menos 5. Quem é que está mais à direita? É o menos 4. Então, nesse caso, o menos 4 é maior. A gente pode ler assim, menos 5 menor que menos 4. Comparando o 0 e o menos 1. Quem é que está mais à direita? É o 0. O menos 1 ele vem antes. Então, o 0 é maior que menos 1. Mais 1 e mais 2.
Então, quem é que está mais à direita? É o mais 2. Então, mais 1 é menor que mais 2. Ou mais 2 maior que mais 1. Agora, comparando outros dois positivos. Mais 10 e mais 9. Então, aqui na reta numérica não tem para a gente observar. Mas se a gente seguisse aqui, depois do mais 5, vinha mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Então, no caso, o mais 10, ele estava mais à direita, né? Era no caso. Então, o mais 10 é maior que mais 9. Olha, seguindo aqui com as observações. Outra observação em relação à comparação de números inteiros é que qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número negativo. Então, veja o seguinte, ó. Eu tenho aqui como exemplo mais 5 e menos 12. Então, mais 5 é maior que menos 12. Se eu tivesse aqui, por exemplo, para comparar o número menos 100 e o número mais 1, então, o número mais 1, ele é maior que menos 100, ou menos 100, ele é menor que mais 1. Esses números aqui, eles são entendidos na matemática como números que indicam prejuízos e esse como números que indicam lucro. Então, nesse caso, a gente compara o menos 100 com uma dívida e esse mais 1 com algo que eu tenho a ganhar. Então, aqui seria prejuízo e aqui lucro. Vamos para a próxima observação. Qualquer número inteiro negativo é menor que zero. Então, zero é maior que menos 10, menos 120 é menor que zero. Outro que a gente poderia comparar, vamos colocar um que esteja mais próximo, menos 1 menor que zero. Então, quando a gente compara em medidas de temperatura, aquelas temperaturas muito frias, muito baixas, sempre a gente fala 1 grau abaixo de zero, 5 graus abaixo de zero. Então, quando eu digo abaixo de zero, quer dizer menor que zero. Olha, vamos para mais uma observação relacionada à comparação de números inteiros. Então, diz o seguinte, que entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele que está a uma distância menor do zero. Ou seja, o maior é aquele que tem o menor módulo. Então, em relação à comparação de dois negativos, ficaria o seguinte, o maior seria aquele que tem o menor módulo, ou o que está mais perto do zero. Então, coloquei aqui a reta numérica com a representação do 0 ao menos 10, lembrando que aqui é infinito, continua para cá, menos 11, menos 12 e daí por diante. Então, nesses números que a gente colocou aqui, qual seria o maior de todos? Seria o menos 1, que é o que está mais pertinho do zero. Outra coisa, como o sentido crescente é da esquerda para a direita e os negativos eles vão sempre para a esquerda de zero, então quanto mais longe de zero, menor será o número. E quanto mais perto de zero, maior será o número. Isso quando se trata de números inteiros negativos. Então, vejam o seguinte, as seguintes comparações, menos 10 e menos 9. Então, nesse caso, a distância que o menos 10 está do zero é uma distância maior do que a do menos 9. Então, eu posso dizer que menos 10 é menor que menos 9.
Ou menos 9 é maior que menos 10. Vamos ver agora o menos 6 e o menos 4. Então, da mesma forma, a distância que o menos 6 está de zero é uma distância bem maior do que a distância que o menos 4 está do zero. Então, o menos 4 é maior que menos 6, ou menos 6 é menor que menos 4. Pegamos agora dois números negativos que não estão na reta numérica, porém a gente vai imaginar a distância deles em relação a zero. Eu tenho menos 100 e menos 400. Pensando na reta numérica, o que está bem mais distante do zero seria o menos 400, e o menos 100 está mais próximo de zero. Então, o menos 100 é maior que menos 400. Menos 216 e menos 200. Menos 216 ele está mais distante do zero, e o menos 200 ele está mais próximo. Então, eu posso dizer que menos 216 é menor que menos 200, ou menos 200 é maior que menos 216. Então, lembrando, sempre que for comparar números inteiros, vamos sempre observar o sentido crescente da reta numérica, que é da esquerda para a direita. A gente observando isso e tendo isso em mente, a gente consegue acertar mais.